Bom, agora o coronavírus na Europa, a gente vai até Londres conversar com o correspondente da Jovem Pan, Ulisses Neto. Ulisses, o governo britânico está sendo criticado por causa de ações que poderiam ter sido tomadas, como fechamento de escolas. Muitas críticas ao governo britânico por aí, Ulisses? Demais, viu, Thiago? Bom dia para você e para todos que nos acompanham. Aqui em Londres, 9 horas mais 56 minutos. A semana termina com tempo nublado e 9 graus de temperatura em Westminster. As principais cidades da Europa passaram a elevar as suas ações numa tentativa de frear o coronavírus pelo continente. Fechamentos de escolas, suspensão de partidas de futebol, grandes eventos, tudo isso está se tornando uma constante aqui na Europa. Ontem o presidente francês fez um longo pronunciamento, falou por quase meia hora, anunciando essas novas restrições lá para a França, com escolas fechadas, pessoas trabalhando de casa em uma nova realidade em Paris, né? Emmanuel Macron mandou uma mensagem de união, disse que esta também é a hora de a população se envolver em novas formas de solidariedade. Por exemplo, vizinhos se oferecendo para cuidar de crianças que não têm escola enquanto os pais ainda precisam trabalhar. Ontem o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, também foi à televisão se pronunciar mais. E a gente está com um problema na comunicação. Com Ulisses, a gente vai retomar a comunicação, mas de qualquer forma falando sobre essa questão. Voltou, Ulisses? Vamos lá. Vamos lá, Thiago. Então, falava sobre o pronunciamento de Boris Johnson. Ontem ele falou aqui na televisão mais uma vez, o segundo pronunciamento nessa semana, e não suspendeu escolas nem atividades, né, com grande concentração de pessoas. Isso está sendo muito criticado porque o Reino Unido está nadando aí contra a maré em relação ao que está ocorrendo na Europa. Mas ainda assim o primeiro-ministro estava ao lado de um cientista, de um médico, disse que essa decisão está sendo tomada com base na estratégia do governo, que é regada por informações científicas. Se o governo britânico está certo ou não, a gente vai saber em breve, mas o fato é que Londres está, como eu disse, nadando contra a maré nesta crise. Johnson, né, no entanto, seguiu Macron na tentativa de unir a população, né? Disse que essa crise só vai ser superada se todos cooperarem, e é mais uma demonstração aqui do líder britânico de que o momento é de união e não de tentar aí fustigar, né, diferenças entre as populações. Por fim, ainda é aguardada uma decisão sobre o campeonato inglês de futebol. A Premier League é a única grande liga europeia que ainda tenta seguir normalmente, mesmo com casos sendo confirmados em grandes clubes como Arsenal e Chelsea. O treinador do Arsenal está com coronavírus. Um dos principais jogadores do Chelsea e também da Inglaterra, o Callum Hudson-Odoi, também está confirmado com coronavírus. E outros clubes, Leicester City, Watford e Everton, também têm casos suspeitos. O Everton, por exemplo, colocou toda a sua equipe em quarentena. Mesmo assim, a Premier League ainda vai decidir se o campeonato deve ou não ser suspenso. Uma reunião vai ser realizada hoje de manhã. As prateleiras dos supermercados aqui de Londres já estão ficando desabastecidas, num sinal de que a população está cada vez mais ansiosa. Esse é o tema, inclusive, do podcast Londres Real, um programa da Jovem Pan que eu gravo aqui de Londres toda sexta-feira. No episódio de hoje eu falo sobre isso, né, sobre a falta de itens como papel higiênico e também álcool em gel nos supermercados do país, como as populações europeias estão ficando cada vez mais ansiosas, mais angustiadas com essa ação descoordenada entre os governos ao redor do mundo para tentar combater o coronavírus. O podcast Londres Real já está disponível no Spotify, Deezer, no seu aplicativo favorito e também no site da Jovem Pan, Thiago. Estaremos acompanhando e você volta, Ulisses, ao longo da nossa programação. Aliás, o jogo do Liverpool foi feito a portas abertas nessa semana, o jogo da Champions.